Bom dia! É uma alegria enorme nós estarmos aqui nessa manhã de domingo para a gente poder celebrar juntos ao nosso Jesus, que Ele vive, que Ele ressuscitou e que Ele cuida de nós e um dia Ele voltará para nos buscar. Eu quero começar aqui nessa manhã com vocês lendo o capítulo de Lucas 24, a partir do primeiro versículo, e diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontada, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. E assim que aconteceu, nosso Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele está vivo e um dia voltará para nos buscar. Que você agora nesse momento possa cantar junto com a gente, que é o nosso Jesus vive. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, numa salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva nesse amor. Creio em Ti, creio em Ti. E as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti.
Nós cremos no Senhor Jesus, que um dia Ele voltará. Nós cremos que Ele venceu a morte. E por conta disso, por conta dessa morte, por conta do perdão dos nossos pecados, nós podemos estar firmados nesse amor. Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco, achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor, e se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. És fortaleza sobre os problemas, a paz. Deus soberano, tu és presença que satisfaz, poder que se aperfeiçoará na fraqueza de quem sou, um ser humano tão pecador. Pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor, e se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Agora posso entender que tudo vem de ti, só resta-me confiar e seguir. Teu reino buscarei com fé, justiça é teu querer, e me sustentarás com poder. Pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor, e se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor, e se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor, firmado em teu grande amor, firmado em teu grande amor. Amém. E assim nós seguimos, firmados nesse amor tão grande, tão bom e que mudou toda a nossa vida, que mudou toda a nossa história. Eu quero que agora você, junto com a sua família, se prepare para receber a mensagem do Senhor e que Ele fale aos nossos corações neste domingo. Que você tenha um ótimo domingo de Páscoa, que nós temos a esperança conosco em nossos corações, que o nosso Jesus vive e está conosco. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Feliz Páscoa. Que dia especial para mim e para você. Podermos celebrar que o nosso Jesus vive, que o nosso Jesus reina, que o nosso Jesus não foi vencido pela morte, antes venceu a morte. É um motivo de muita alegria. E sem dúvida eu e você gostaríamos de estar todos reunidos, cantando, celebrando, festejando Jesus, a sua vida, que é a nossa vida. Mas nós vivemos um momento difícil e temos que cuidar uns dos outros por conta dessas dificuldades com a pandemia. Eu convido você nesse momento a orarmos, a nos colocarmos diante de Deus, a clamarmos ao Senhor pelas situações e momentos que temos vivido. Nosso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque podemos num domingo como esse relembrar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Que podemos nos relembrar e solidificar e afirmar a nossa fé no Senhor, que nós não temos uma fé em alguém que foi vencido pela morte,
mas confiamos em quem venceu a morte, em quem é mais poderoso que a morte, Cristo Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos por isso, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, o teu bendito nome. Clamamos por todos aqueles que têm sofrido, Senhor, nesse momento de pandemia, todos aqueles familiares que têm perdido entes queridos. Clamamos pelos hospitais, pelos profissionais de saúde. Fortaleça-os, Deus. Dê a eles condições de estarem cada dia mais servindo a população. Clamamos pelos nossos líderes, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os guarde, Senhor, que o Senhor os dê a eles discernimento, Senhor, nesse momento difícil. Oh Deus amado, Deus bendito, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Estamos sim passando por dificuldades, mas não de maneira nenhuma somos vencidos pelo medo da morte, porque o Senhor é Senhor sobre a morte. A morte perdeu toda a sua força no momento em que Cristo Jesus a venceu, ressuscitando dos mortos. E hoje nós celebramos a vida. Mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis, nós celebramos a vida, celebramos Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Eu quero, nessa manhã, compartilhar algo com você sobre a nossa história. Todos nós temos uma história. Todos nós somos feitos de história. Quando alguém pergunta o seu nome, você diz o nome que os seus pais te deram quando você nasceu. Quando alguém pergunta quem é você, você fala o seu nome, você fala onde você estudou, você fala aquilo que aconteceu na sua vida, você dá características daquilo que faz parte da sua história. Nossa história, a nossa história, ela faz parte da nossa existência. Mas a história não só fala sobre o passado, a história também aponta para o futuro. Quando eu e você sonhamos com algo, quando eu e você sonhamos em nos casar, planejamos ter filhos, quando nós decidimos ou lutamos para crescer profissionalmente, nós estamos planejando o futuro, projetando o futuro para que lá na frente a nossa história seja escrita. Então, a nossa história tem a ver com o nosso tempo aqui nessa terra, com o nosso tempo nessa vida. Mas eu e você jamais conseguiremos compreender a nossa história se primeiro não entendermos a história maior. Quando eu digo história maior, eu quero dizer a história da humanidade, a história de cada ser humano. Porque eu e você somos uma peça, uma parte do todo nessa grande história da humanidade que começou muito antes de nós e ainda continuará. Eu e você precisamos entender para que perguntas essenciais que me fazem entender onde eu estou, por que estou, para que estou e para onde vou, me ajudam a me encontrar nessa vida. Eu não tenho dúvidas de que, embora talvez não seja a sua área, teologia ou filosofia, você já teve contato com essas perguntas existenciais. Quem eu sou? Qual o propósito da vida? O que há de errado conosco? O que há de errado com a humanidade? E qual é a solução para esse problema? Essas 4 perguntas têm a ver com a nossa existência, têm a ver com quem nós somos. E elas são, a resposta a essas perguntas, melhor dizendo, é a bússola para aquilo que seremos, para aquilo que daremos ênfase na nossa vida, por quais serão os nossos ideais, pelo que nos daremos e nos doaremos nessa vida. Para que eu e você possamos encontrar o nosso lugar, nós precisamos entender a história maior. E o nosso mundo, os homens, os pensadores, as filosofias humanas, elas tentam dar respostas a essas questões. Mas as respostas são sempre, na melhor das hipóteses, limitadas. Quando não erradas, quando não muito equivocadas em relação ao que de fato é. Porque eu e você precisamos entender a história a partir da grande história escrita pelo seu autor. Quando eu e você lemos a nossa história ou percebemos a nossa história, entendemos a narrativa da nossa história a partir do seu autor, e quando eu digo autor com A maiúsculo, que é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, a nossa visão se abre. A nossa visão se abre para entender que onde eu estou, com o poder de influência que eu tenho, com as oportunidades que eu tenho um propósito muito claro nessa vida. Eu consigo entender claramente de onde eu vim, quem eu sou, para que eu estou aqui, qual é o meu problema e como solucionar esse problema. Todas as respostas
que os filósofos têm desde o começo da humanidade buscando responder. A palavra de Deus traz a mim e a você. Tem um pastor inglês que eu gosto muito, chamado Leslie Newbigin. Ele escreveu um livro muito bom, O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. Ele fala sobre como o Evangelho é a resposta para esse mundo. E nessa argumentação dele no livro, num determinado momento, ele diz o seguinte: a maneira como entendemos a vida humana depende da concepção que temos da história maior da humanidade. A forma como eu entendo a minha vida no individual depende de como eu entendo a história maior da humanidade. Qual é a verdadeira narrativa sobre o homem? Me faz encontrar a minha parte nessa história. Qual é a história verdadeira? Qual é a história real sobre a humanidade? Me faz encontrar a minha parte. Me faz encontrar a parte, aquilo do qual eu faço parte e qual é o meu papel a desempenhar nessa história. Aquilo que nós adotamos como a nossa história nos molda. Aquilo que nós adotamos como a história da humanidade molda a nossa vida. Quero dar apenas 2 exemplos aqui. Se você é um materialista, se você crê que nós somos pura matéria, que somos uma composição de células, a vida não tem propósito. Nós não viemos de lugar nenhum, somos apenas uma evolução, uma construção de células. E que sentido faz eu viver, eu construir uma família, eu ter vida, eu ter qualquer coisa? O que eu vou deixar? Que legado eu vou deixar? Nada disso importa. Porque eu sou apenas um amontoado de células que hoje existe, mas amanhã vai deixar de existir. Se você é um racionalista, por exemplo, o segundo exemplo que eu gostaria de dar, você é alguém que confia na razão. Que a sua razão, que a sua capacidade de buscar conhecimento, entender aquele conhecimento, adquirir aquele conhecimento e transformar as suas ações é o caminho que você tem para a sua existência e para a sua evolução. Então você não precisa de Deus para te falar nada. Você mesmo, por você, descobre a vida. Mas nós nos esquecemos de que somos extremamente limitados. Nós nos esquecemos que não somos o autor da história, mas fazemos parte dessa história. Como um quebra-cabeça de milhares de peças, nós somos mais uma peça naquele todo. E se eu não entender o todo, eu não conseguirei me encaixar. Sabe quando você pega um quebra-cabeça, olha para aquela peça, olha pro tabuleiro ali que você está montando e você não consegue encontrar o lugar daquela peça? Parece que ela até se encaixa, mas não está batendo as coisas. Assim sou eu e você quando nós não entendemos a nossa vida da perspectiva de Deus. Essa grande história é narrada na Bíblia, a palavra de Deus. E tem um sociólogo indiano, que eu vou me atrever a falar o nome dele aqui, é um nome muito difícil, com certeza eu vou errar. O nome dele é Chaturvedi Brandinath. Com certeza eu errei na pronúncia. Mas esse sociólogo indiano, um homem muito capaz e inteligente, ele se propôs a estudar e a planejar e a considerar as religiões ao redor do mundo. Então ele é um homem muito estudado nas diversas religiões ao redor do mundo. E ele disse uma coisa muito interessante sobre a Bíblia e, por consequência, sobre o cristianismo. Ele disse o seguinte: eu não consigo entender como vocês, missionários, apresentam a Bíblia a nós na Índia como um livro de religião. Não se trata de um livro de religião. E de qualquer forma, nós temos inúmeros livros religiosos na Índia. Não precisamos de mais um. O que eu encontro na Bíblia é uma interpretação única da história universal. A história de toda a criação e de toda a raça humana. E, portanto, a interpretação da pessoa como um indivíduo, como um ator responsável na história. Isto é único. Não há nada na literatura religiosa em todo o mundo que se coloque ao lado disso. O que a Bíblia propõe é uma história tão completa, com começo, meio e fim, tão incapaz de ter sido criada pela mente humana, que, pelo sentido que ela faz. Veja, esse é um sociólogo, ele é ateu, ele não crê em Deus. Mas ele percebe na Bíblia uma coerência tão grande ao tentar responder às questões essenciais da vida humana. Quem sou eu? Qual é o propósito da minha vida? O que há de errado comigo? E qual é a solução para o meu problema? A Bíblia responde de forma tão coerente, de forma tão abrangente essas questões, nos conta essa história de forma tão completa, que não há nada em outras religiões que se compare ao que a Bíblia propõe.
O que esse homem percebeu é que a história que está na Bíblia é contada pelo autor da vida. É contada pelo autor, pelo criador de todas as coisas, pelo meu e pelo seu criador. Então eu queria nos próximos momentos falar sobre o evento máximo, o ápice da história desse criador, para tentar encontrar o meu e o seu lugar nessa história toda. Eu quero falar com você sobre a ressurreição de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Diz assim a carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 3. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Adormecido é uma expressão que Paulo usa para já morreram, né? Meu irmão, eu queria que nesse momento aqui, nesse tempo, a gente prestasse atenção em alguns elementos desses versículos de Paulo. Claro que o argumento de Paulo se estende pelos próximos versículos, mas eu quero prestar atenção em algumas coisas com você que baseiam o argumento de Paulo nesse versículo, para perceber que a história que está sendo escrita, a história maior, ela aponta e direciona para Jesus como o meio pelo qual eu e você entendemos a nossa vida. A Bíblia que narra essa grande história aponta para Jesus como sendo aquele que todas as coisas convergem. Tudo aponta para Ele, tudo passa por Ele e para Ele todas as coisas se direcionam. Ele é o grande personagem dessa história, Cristo Jesus. E eu queria perceber com você como Paulo argumenta isso. Olha que interessante, o versículo diz: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também foi transmitido a mim. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Eu quero pegar essa ênfase que Paulo repete 2 vezes nos 2 versículos para entender com você que esse é o primeiro argumento sobre o qual Paulo baseia aquilo que ele está falando sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. E o primeiro desses argumentos é as Escrituras. As Escrituras são a base com a qual Paulo diz com categoria que aquilo que se deu em Israel, em Jerusalém, através da vida de Jesus, não é algo que aconteceu por acaso. Jesus não foi crucificado porque Pilatos não podia permitir que uma revolta entre os judeus acontecesse, então ele fez a proposta de Barrabás e Jesus, e o povo acabou escolhendo Barrabás, e por azar Jesus foi para a cruz. Não. Paulo olha para as Escrituras, ou seja, para o Antigo Testamento, para o começo da revelação, e percebe que já havia indícios, já haviam promessas de Deus apontando para esse Jesus. Por exemplo, Adão e Eva no jardim, Gênesis capítulo 3, é um texto longo, depois você pode ler na sua casa, mas Gênesis capítulo 3, depois que o homem se rebela contra Deus, come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para que ele não comesse, e o pecado entra no mundo, e por causa do pecado, a separação do homem com Deus, Deus diz uma coisa muito interessante quando ele está proferindo seus julgamentos sobre tanto o homem quanto a serpente, que era Satanás. Olha que interessante, ele diz assim: o descendente da serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Não diz os descendentes no plural, como se referindo aos próximos da raça humana, mas diz o descendente. E aponta que o descendente será vitorioso, embora a serpente consiga ferir o calcanhar desse descendente, o descendente sairá vitorioso, porque ele esmagará a cabeça da serpente. É o que os teólogos chamam de o proto-evangelho, o primeiro anúncio nas Escrituras, na revelação de Deus, na revelação da grande história, de que o mal não triunfará, de que Deus reverterá a situação. Mas vamos caminhar um pouquinho para frente, para a gente perceber como Deus está conduzindo
a história apontando para esse homem Jesus como aquele que vai reverter o problema dos nossos pais, que é a nossa separação com ele mesmo. Isaías capítulo 53, versículo 8 diz assim: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Isaías viveu há 2.600 anos, 600 anos antes de Jesus, e ele está dando uma descrição praticamente de quem viu com os próprios olhos o que o nosso Senhor sofreu. Ele está demonstrando, ou ele está profetizando sobre aquilo que ainda aconteceria, porque ele não viu aquilo acontecer, mas ele está dizendo como que, ele está descrevendo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor de forma muito capaz, de forma muito completa, porque o próprio Deus estava usando Isaías para escrever e para deixar relatado, para apontar para Jesus. Para que quando aquilo acontecesse, os judeus, os homens pudessem olhar para trás e ver, opa, isso aqui que está acontecendo já estava profetizado pelo profeta Isaías. Ele já havia falado há 600 anos sobre isso. Então o que está diante de nós é o cumprimento da promessa de Deus de que ele mesmo entraria na história e perdoaria os nossos pecados. As escrituras estão mostrando que Deus está escrevendo a história, que Deus está conduzindo a história para que haja essa transformação da vida e da realidade humana. Salmo 22, versículo 17 diz assim: perfuraram minhas mãos e pés, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararam com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Davi viveu há 3.000 anos, 1.000 anos antes de Jesus, e faz uma descrição tão clara sobre aquilo que o nosso Senhor passou. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi, assim como estava sobre Isaías, para profetizar que Cristo Jesus viria ao mundo para mudar a minha e a sua história. Aquilo que ele veio, padeceu, sofreu e viveu foi para que mudasse a nossa história. O último versículo que eu queria destacar é do Salmo 16, versículo 10, que diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Assim como Isaías profetizou o sofrimento que Jesus passaria, assim como no Salmo 22 que acabamos de ler, Davi dá uma outra pincelada em como Jesus sofreria pelos nossos pecados antes de ser entregue à morte. Agora, o Salmo 16 nos mostra que a morte não triunfará. Veja, isso é uma coisa que está totalmente fora da capacidade humana de raciocínio ou de possibilidade de compreensão. A ressurreição não é algo que acontece naturalmente no nosso meio, porque a profecia está apontando para algo sobrenatural. Esse Jesus que rompeu a história é o próprio Deus, e ele não será vencido pela morte, ele vencerá a morte, aquele juízo dado lá em Gênesis 3 aos nossos pais, porque do dia em que você comer desse fruto, certamente você morrerá. Aquele juízo não vencerá Jesus. Porque embora Jesus seja 100% homem, tenha nascido de Maria e tenha vivido como eu e você, sentido fome, sede, viveu como homem, ele também era 100% Deus. O Deus que rompeu a história e veio ao meu e ao seu resgate. Ele era homem, mas ele não tinha pecado. E ele veio para que aquele pecado que foi cometido pelos nossos pais, e como diz Paulo lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, como por meio de um só homem entrou o pecado em todo mundo, assim também por meio de um só homem, todos os homens foram perdoados. Depois você lê esse versículo, lê o contexto maior do que Paulo está falando, mas ele está dizendo que assim como Adão pecou e por conta de Adão nós fomos feitos pecadores, por meio de Jesus nós podemos encontrar a redenção, porque ele é o Deus que se fez homem para que pudesse morrer no nosso lugar. Eu e você precisamos olhar para esse evento não como um evento qualquer. Muitas vezes eu e você olhamos para a crucificação, para o momento da Páscoa como mais um feriado no nosso ano. Muitas vezes nós olhamos para a Páscoa como um evento dentro de outros. A história da humanidade vinha acontecendo, Jesus nasceu, veio, viveu, morreu, ressuscitou e depois a história continuou. Não!
a vida, morte e ressurreição de Jesus é o evento, é o personagem. Jesus é aquele homem para qual toda a história se direciona. Aqueles que vieram antes de Jesus apontam para Jesus com as suas promessas, e aqueles que vieram depois de Jesus olham para trás, porque somente Ele pode nos trazer redenção. Somente Ele pode nos trazer perdão dos nossos pecados. Somente Ele pode trazer sentido e significado à nossa história. Eu quero que você olhe para esse Jesus que já estava profetizado lá atrás, como alguém digno da sua confiança. As Escrituras continuam, Paulo continua no seu argumento, dizendo que não só as Escrituras, mas é fato que Jesus morreu. O versículo diz: eu lhes transmiti o que era mais importante, que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, ele foi sepultado. Isso é um fato. Para Paulo não há questionamento. De que Jesus viveu, sofreu, mas morreu e foi sepultado. Eles viram com seus olhos que Jesus havia sido sepultado. A morte de Jesus é aquilo que sela a minha e a sua redenção, porque o Cordeiro Pascual, lembra quando Jesus foi ser batizado, que ele foi se aproximando do rio com João Batista, e João aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista está fazendo referência ao sistema de expiação ou de perdão dos pecados do Antigo Testamento. O pai de família ia lá, pegava um cordeirinho, levava até o sacerdote. Esse cordeirinho era sacrificado no lugar daquele homem que pecou. Para quê? Para que ele pudesse ter perdão. Aquele cordeirinho inocente morria no lugar do pecador. Só que lá na carta aos Hebreus, o autor nos diz que o sangue de carneiros nunca poderia expiar pecados. Por quê? Porque aquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento apontava para um único e suficiente sacrifício: o sacrifício de Jesus. A morte de Jesus na cruz é o que traz a mim e a você redenção dos nossos pecados. Porque quando ele morre naquela cruz, ele morre no meu e no seu lugar. Ele morre a morte que eu e você deveríamos morrer, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Tem um grande historiador do primeiro século, viveu pouco depois ali de Jesus, chamado Flávio Josefo. Olha o que ele não é um cristão, ele é um judeu, mas ele não confiava em Jesus como seu salvador, mas ele era um historiador, e olha o que ele diz sobre os acontecimentos a respeito de Jesus que estavam acontecendo perto dele. Nessa época, havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabes que era uma pessoa de virtudes. Veja, ele está falando da perspectiva de alguém que não crê em Jesus como Salvador. E ele continua: muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte. Esse historiador, que não era um cristão, não era um dos discípulos de Jesus, está dizendo: há um fato que precisa ser declarado a respeito desse Jesus, que Pilatos o entregou à crucificação e à morte. Ele morreu de fato. Isso aconteceu com ele. A história não nega isso. Isso é um fato consumado, a existência e a morte de Jesus. Mas Paulo, se ele olha para trás, para as Escrituras, para tudo aquilo que vinha apontando para Jesus, declara que de fato Jesus morreu pelos nossos pecados. Paulo também ainda tem um terceiro pilar sobre o qual ele vê essa grande história da humanidade. É o pilar da ressurreição. Paulo crê que Jesus ressuscitou dos mortos. O versículo diz: eu lhes transmiti o que era mais importante e também que me foi transmitido. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Depois de 3 dias, Jesus não estava mais naquela tumba. Quando as mulheres chegaram no domingo de manhã, elas se deram diante do anjo, que dizia: vocês procuram quem não está aqui. Jesus vive, Jesus está vivo, aquele que havia sido enterrado, todos viram. Os discípulos passaram por um momento de grande tristeza na sexta, no sábado, e porque Jesus estava morto, todos eles viram e não tinham dúvidas disso. Mas no domingo pela manhã, a vida triunfou sobre a morte. O Rei dos Reis, o autor da história, aquele que tem dirigido todas as coisas, venceu a morte.
venceu o nosso maior inimigo, aquele que eu e você não tínhamos poder algum contra ele, mas ele venceu a morte. Deus o ressuscitou dos mortos. O nosso Deus o trouxe de volta à vida. A ressurreição para Paulo é algo confirmado. E olha como que o próprio mundo ao redor também percebia isso. As pessoas ao redor que não eram dos discípulos também percebiam. Porque há aquela falácia, aquela mentira de que os discípulos mentiram a respeito de Jesus, como se ele não houvesse ressuscitado e apenas roubaram o corpo dele para que pudessem dizer que ele havia ressuscitado. Olha como Flávio Josefo, aquele historiador que eu acabei de citar há pouco, olha como ele fala, se refere à ressurreição. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Mesmo após a morte de Jesus, os discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Esse historiador está olhando e está dizendo, isso é um fato, isso aconteceu às pessoas ao redor. Assim como Paulo continua o argumento dizendo, ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está vivo. Paulo está escrevendo aos Coríntios e dizendo assim, vocês têm alguma dúvida? Podem lá confirmar. Tem pessoas vivas que viram esse Jesus ressurreto. Vocês podem ir e perguntar, porque o que eu estou dizendo é a verdade, a possibilidade de averiguação daquilo que eu estou dizendo. Jesus vive. Não esqueçamos que Paulo está escrevendo para os coríntios. Corinto era uma cidade grega. Para os gregos, a ressurreição era uma coisa surreal, uma coisa que não existia. E de fato, humanamente falando, a ressurreição é impossível. Mas nós não estamos falando de algo humano, nós estamos falando do autor da história, que entra na história e redime a nossa vida, e redime a nossa história, a história de cada um de nós. Deus irrompe a história da humanidade para que Ele possa transformar a história de cada um de nós. Eu e você precisamos olhar para esse Deus que rompeu a história, que morreu, mas que ressuscitou, e tomarmos uma decisão. Precisamos tomar uma decisão a respeito disso. Não poderemos continuar a nossa vida como se isso não existisse. Eu convido você a olhar para essa história narrada na Bíblia como a verdadeira história da humanidade, como a verdadeira história que é contada a respeito de nós. Porque quando nós olhamos para ela, nós temos a possibilidade de ter a nossa vida redirecionada. Quando nós olhamos para ela como a verdade, nós temos a possibilidade de encontrar o caminho, o eixo que vai nos levar e nos conduzir adiante. Jesus disse que Ele veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Longe dele não há vida. Só há uma possibilidade de eu e você nos encontrarmos nessa história e vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. É quando nós encontramos Cristo Jesus. É quando nós temos um encontro com Ele, como o autor da história, como o criador de todas as coisas, aquele que me deu vida, aquele que sustenta a minha vida, mas aquele que rompeu a história para viver uma vida como a minha e a sua, ser sujeito a vários sofrimentos, morrer e ressuscitar em nosso favor. Ele deu a sua vida para que os pecadores pudessem ter vida. Eu e você somos pecadores. Um dia eu criei em Cristo Jesus como meu Salvador. Eu convido você nessa hora a crer em Jesus como seu Salvador, como o autor maior da história e como o redentor da sua vida. Ele pode redimir os seus pecados. Creia que Ele deu a sua vida por você. Um grande homem que nós admiramos muito, Billy Graham, um grande pregador do nosso século, do último século, ele disse o seguinte: o cristianismo não tem uma tumba vazia para visitar, nem uma cinza para adorar e nem um morto para adorar. Cristo vive e está vivo para sempre. Quero terminar lembrando daquela frase do Leslie Newbigin, o pastor inglês, que diz o seguinte: a maneira como entendemos a história maior da humanidade é o meio pelo qual nós entenderemos a nossa própria vida. Eu convido você a enxergar a sua vida e a sua história através da vida, da morte e de Cristo Jesus. Da vida e da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Deus, muito obrigado, Senhor,
pelo privilégio que nós temos nessa manhã de celebrar a sua vida. Nós cremos que sim, o Senhor sofreu, foi morto, sepultado, mas que ao terceiro dia a tumba estava vazia. Cremos que o Senhor vive e queremos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração. Peço por aqueles que estão aqui nos ouvindo, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a nossa mente e coração sejam abertos para a verdade de que não há vida, não há como nós nos encaixarmos nessa vida, não há como nós descobrirmos de onde viemos, qual é o nosso propósito, sem olharmos para Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único que nos traz significado, é o único que nos mostra quem somos, é o único que nos oferece a redenção que precisamos e que pode nos justificar dos nossos pecados. Obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que mesmo quando nós pecamos, o Senhor não nos abandona, mas o Senhor nos providencia a salvação. Cristo Jesus é a nossa salvação. Louvado seja o teu nome. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo de Páscoa junto com a sua família e que a ressurreição de Cristo Jesus continue inundando o meu e o seu coração de certeza, de convicção de que a nossa história está nas mãos dele. Amém? Deus te abençoe. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreu